E se eu te dissesse que existe um erro silencioso, muito comum, que bloqueia a prosperidade de muita gente, e que o mais impressionante é que a maioria nem percebe que está cometendo esse erro? Muita gente acredita que o problema está na falta de oportunidade, na crise, nas pessoas ao redor, na sorte, no governo, no mercado ou no momento da vida. E claro, existem fatores externos que influenciam, mas a Bíblia mostra que muitas vezes o bloqueio não está fora, está dentro. Não está apenas nas circunstâncias, está no desalinhamento. Está em viver pedindo a Deus crescimento, provisão, portas abertas e abundância, enquanto os próprios caminhos continuam desorganizados, confusos e distantes dos princípios que geram resultado. É exatamente isso que torna essa mensagem tão forte e tão atual, porque ela toca em algo que ninguém gosta muito de ouvir, mas que pode mudar completamente a direção da vida. Em Ageu 1, de 5 a 7, Deus faz uma declaração direta ao povo: considerai os vossos caminhos. Essa frase é poderosa, porque Deus não estava simplesmente dizendo que faltava trabalho, o povo já trabalhava. Não estava dizendo que faltava esforço, o povo já se cansava. O problema era outro. Eles semeavam muito e colhiam pouco. Comiam e não se saciavam, bebiam e não se fartavam. Recebiam salário, mas era como se colocassem tudo em um saco furado. Olha como isso parece atual. Quantas pessoas vivem exatamente assim hoje? Trabalham muito, correm o dia inteiro, vivem cansadas, fazem planos, tentam se reorganizar, recebem dinheiro, mas no final sempre têm a sensação de que nada rende, nada permanece e nada flui como deveria. Existe movimento, mas não existe avanço real. Existe esforço, mas não existe construção sólida. Existe luta, mas não existe paz. E é aqui que a curiosidade aumenta, porque a pergunta não é apenas por que estou trabalhando tanto, mas por que, mesmo trabalhando tanto, o resultado parece escapar das minhas mãos? A resposta bíblica começa com uma palavra que pouca gente gosta: alinhamento. Um dos maiores erros que bloqueiam a prosperidade é querer viver o acréscimo sem ajustar a base. É desejar colheita sem revisar o terreno. É pedir a bênção, mas ignorar o princípio. Muita gente quer prosperar financeiramente, mas continua desorganizada na mente, impulsiva nas decisões, instável nas emoções, indisciplinada nas escolhas e distante de Deus no coração. E a Bíblia mostra que prosperidade de verdade não é apenas ter mais dinheiro entrando, mas viver uma vida em ordem, debaixo de sabedoria, propósito e direção. Porque quando a base está desalinhada, até aquilo que entra sai com facilidade, até a oportunidade certa pode ser desperdiçada, até uma boa fase pode ser mal administrada, até uma porta aberta pode se transformar em peso quando falta estrutura interior para sustentar o que foi conquistado. Esse é um ponto que quase ninguém fala com profundidade. Há pessoas pedindo a Deus uma vida maior, mas ainda com hábitos pequenos, pedindo crescimento, mas mantendo mentalidade de escassez, pedindo abundância, mas tratando mal o pouco que já possuem, pedindo oportunidades, mas não cuidando do caráter, da constância, da responsabilidade e da fidelidade. E isso não é condenação, isso é revelação. Deus não quer apenas entregar algo nas suas mãos, Ele quer formar em você a capacidade de sustentar aquilo que Ele vai liberar. Porque uma bênção sem maturidade pode virar distração, um recurso sem sabedoria pode virar desperdício, uma conquista sem equilíbrio pode virar orgulho. Por isso, o processo de Deus quase sempre começa por dentro. Ele ajusta a visão antes de ajustar o cenário. Ele trabalha o coração antes de ampliar o território. Ele fortalece a mente antes de expandir os resultados. Provérbios 42, 23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso significa que aquilo que está dentro de você influencia diretamente aquilo que se manifesta fora. Se o coração está dominado por ansiedade, comparação, medo, orgulho, impulsividade ou ingratidão, isso cedo ou tarde aparece nas decisões, nos relacionamentos, nos hábitos e nas finanças.
E aí muita gente comete outro erro. Tenta resolver com pressa o que só pode ser curado com transformação. Quer mudar de vida sem mudar de mente. Quer romper financeiramente sem romper com velhos padrões. Quer prosperar sem desenvolver disciplina. Quer colher paz sem plantar obediência. Só que a Bíblia ensina que existe uma conexão profunda entre o interior e o exterior. O que você pensa, o que você valoriza, o que você tolera, o que você repete todos os dias, tudo isso está construindo ou sabotando o seu futuro. Talvez seja por isso que Deuteronômio 8,18 seja tão importante quando o assunto é prosperidade. O texto diz que é Deus quem dá a capacidade para adquirir riquezas. Perceba bem essa palavra, capacidade. A prosperidade bíblica não começa no dinheiro, começa na capacidade. Capacidade para discernir, capacidade para decidir, capacidade para administrar, capacidade para permanecer fiel, capacidade para não se perder quando crescer, capacidade para enxergar oportunidade onde outros só enxergam limitação. E talvez aqui esteja a virada que muita gente precisa viver. Em vez de apenas pedir, Deus me dá mais, começar a pedir também, Deus me dá capacidade, me dá sabedoria, me dá discernimento, me mostra onde eu estou errando, me ensina a prosperar do jeito certo. Porque quando Deus trabalha a capacidade, Ele não está apenas te preparando para receber, Ele está te preparando para sustentar, multiplicar e usar aquilo com propósito. Outro erro muito comum que bloqueia a prosperidade é viver sem consciência, viver no automático, gastar sem pensar, reagir sem refletir, escolher sem buscar direção, falar sem medir o peso das palavras, assumir compromissos sem avaliar consequências. A pessoa se acostuma a apagar incêndios e deixa de construir fundamentos. E o resultado é uma vida cansada, sempre correndo atrás do prejuízo, sempre tentando consertar o que poderia ter sido evitado com sabedoria. É por isso que a frase "considerai os vossos caminhos" é tão forte. Deus está chamando a atenção para a necessidade de parar, olhar, revisar, discernir. Nem sempre o que falta é força para continuar. Às vezes o que falta é humildade para corrigir a rota. Nem sempre o problema é falta de batalha. Às vezes é excesso de distração. Nem sempre o bloqueio está na ausência de portas abertas. Às vezes está na forma errada de caminhar até elas. E existe ainda um detalhe espiritual que muda tudo. Mateus 6,33. Jesus diz: "Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas." Esse versículo revela que o maior erro de muita gente não é apenas a falta de organização, mas a inversão de prioridades. Querem o acréscimo antes do reino, querem o resultado antes da obediência, querem a provisão antes do alinhamento, querem crescer por fora sem serem transformados por dentro. Mas o princípio de Jesus é claro: quando Deus ocupa o lugar certo, as outras coisas encontram ordem. Isso não significa que a vida se torna mágica ou sem desafios. Significa que o coração entra em alinhamento, a mente ganha direção, as decisões amadurecem, a visão clareia e o caminho começa a fazer sentido. A prosperidade deixa de ser uma obsessão e se torna consequência de uma vida orientada por princípios. Talvez hoje você esteja percebendo que o grande bloqueio não é apenas a falta de recursos, mas a falta de revisão. Talvez Deus esteja te mostrando que não adianta pedir uma colheita diferente mantendo os mesmos hábitos, os mesmos impulsos, a mesma desordem, a mesma negligência espiritual e emocional. Talvez a resposta que você esperava do céu comece com uma pergunta que o próprio céu está te fazendo. Como estão os seus caminhos? Como está a sua mente? Como está a sua disciplina? Como está a sua relação com Deus? Como você tem tratado o pouco? Como tem administrado o tempo? Como tem reagido à correção? Porque prosperidade de verdade não é apenas ter mais, é ser transformado para viver em um nível maior sem perder a paz, sem perder a essência e sem perder o propósito. E aqui está a boa notícia. Todo bloqueio pode se tornar ponto de virada quando existe humildade para reconhecer,
fé para ajustar e coragem para obedecer. Deus não revela princípios para te humilhar, mas para te levantar. Ele não expõe o erro para te condenar, mas para te alinhar. E quando alguém decide sair do automático, rever seus caminhos, colocar Deus no centro e viver com mais consciência, constância e fidelidade, algo começa a mudar. Primeiro dentro, depois fora. Primeiro na visão, depois nos resultados. Primeiro no coração, depois nas mãos. Porque a prosperidade que vem de Deus não é superficial, ela é construída sobre fundamento. Então, antes de continuar apenas perguntando por que as coisas não andam, talvez seja a hora de fazer a pergunta certa. O que Deus quer ajustar em mim para que eu possa viver aquilo que estou pedindo? Essa pergunta pode marcar o início de uma nova fase. Uma fase de mais lucidez, mais fé, mais responsabilidade, mais alinhamento e mais crescimento com propósito. E se essa mensagem falou com você, escreva aqui nos comentários: Senhor, me mostra onde eu preciso alinhar meus caminhos. Eu quero ler a sua resposta. E se você deseja continuar aprendendo princípios bíblicos e mentais para prosperar com sabedoria, fé e propósito, se inscreva agora no canal A Trilha da Prosperidade no YouTube, porque aqui cada mensagem é uma oportunidade de renovar a mente, fortalecer a fé e construir uma vida mais sólida, próspera e alinhada com aquilo que Deus tem para você.